Então vamos entrar na palavra e vamos partir aí de Atos, capítulo de número 27. Atos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos. Se você ler esse livro, você vai ver todo o ministério deles. É muito importante a gente caminhar com os apóstolos também e aprender com eles, pois eles aprenderam com Cristo. Amém, gente? Amém? Então vamos lá. O que diz aí o versículo 9 de Atos 27? Diz assim, ó: e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, eles estavam indo para Roma, né? Pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Paulo estava, assim, sendo usado por Deus para advertir ali o centurião, para advertir ali aqueles que estavam no comando daquele navio. É bom destacar aqui que Paulo não estava naquele navio por mera vontade dele. Ele era um prisioneiro. Ele estava ligado àquelas pessoas. Ele não tinha vontade própria. Então ele tinha que estar ali. Mas se dependesse dele, ele não estaria ali. Aqui eu já estou dando uma dica para você, que às vezes nós enfrentamos uma tempestade, não é porque nós procuramos, como foi o caso de Jonas. Nós enfrentamos uma tempestade, não é porque nós estamos na palavra de Deus e o inimigo se levanta. Nós enfrentamos uma tempestade porque nós não estamos no comando de determinadas situações, mas nós estamos ligados àquilo. Por exemplo, a minha esposa, eu sou sacerdote em casa, sou o comandante, ela está ao meu lado como adjuntora, como ajudadora. Minha filha Stephanie, os outros já estão com a família deles. Vamos supor que eu sinta de Deus algo, ou alguém me adverte, ou alguém me oriente, alguém é usado por Deus para abrir os meus olhos espirituais, para que eu veja que as decisões que eu irei tomar são decisões que irão trazer dano para a minha vida, dano para aquilo que está debaixo da minha autoridade, e mesmo assim eu passo por cima de todos aqueles avisos de Deus, e eu vou e tomo uma decisão, e aí eu coloco toda a minha família a sofrer comigo. Então, quer dizer, a culpa, a responsabilidade não é dela. Mas como ela está ligada a mim, eu posso fazer algo que possa trazer para ela um sofrimento. Eu posso trazer para ela uma adversidade. Eu posso trazer para ela um dano. Eu posso trazer para ela, irmãos, a ela até mesmo a morte. Que é isso, pastor? Imagine que eu pegue, sabendo o que a Bíblia adverte sobre a bebida, saio, bebo, me embriago, ela está do meu lado, pego o carro, ela está do meu lado, e a gente vai, e ela sempre falando, não, falei para você, não faz isso, não bebe, e aquela coisa toda, e eu passo por cima de tudo, porque o meu apoio, a minha confiança, não é nos avisos de Deus, não sou sensível à voz de Deus, por mais que as pessoas sejam usadas ao meu lado para me dar um toque, para abrir meus olhos, eu sou mais eu confio em mim, e o resto, né, que faça o que quiser da vida. Eu posso entrar, me envolver num acidente, e eu posso ter dano, e ela pode ter dano, e outros podem terem danos também. Então tem muitas pessoas que são assim. O apóstolo Paulo, ele era prisioneiro, estava ligado àquele centurião. E ele admoestava. Por quê? Porque ele sentiu de Deus. Olha o versículo seguinte. Olha só. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser o quê? Incômoda e com muito dano. Não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Está dando para você compreender até aqui? Um certo dia, irmãos, há muito tempo atrás, Deus falou comigo. Quando Deus coloca pessoas ao nosso lado, Deus coloca pessoas para nos abrir os olhos muitas vezes. E Deus falou comigo que tem coisa que eu não vou enxergar, mas a minha esposa vai enxergar. Tem coisa que eu não vou ver, mas ela vai ver. E, geralmente, a mulher ela é muito mais sensível a determinadas coisas do que o homem.
Então Deus fez um realmente para completar o outro. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes a minha esposa falou, não, isso aí não faz, não era nada de errado. Mas ela falou, não, isso aí não estou sentindo que é de Deus, não. E ali eu orava, Deus confirmava e eu não navegava pelas águas. E quantos livramentos Deus nos deu. Quantas coisas Deus ele nos privou de nós sofrermos. Quantos danos nós fomos preservados por causa de um conselho da minha esposa. E não só da minha esposa, pastores que estão do meu lado, pastoras que estão do meu lado, que muitas vezes eu pego e falo, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso, e a pessoa vem e me dá uma palavra, fala algo, e eu paro, penso, analiso, busco de Deus, e Deus fala, não faça. Não é o tempo ainda. Nem tudo que você pode, você deve. Espera. E aí a gente se mantém na presença de Deus e as coisas acontecem naturalmente. As bênçãos de Deus vêm e nos alcançam. Então tem tempestade, irmãos, que as pessoas passam por estarem ligados a outra pessoa. Por estarem prisioneiros a outra pessoa. Então aquela pessoa que está no comando. Como o centurião estava no comando. Né? E como que eu faço, pastor, para vencer uma tempestade dessa? Porque, poxa, né? O senhor chegou a falar até em risco de vida, é verdade. Risco de perder a vida, né? É verdade. Mas como é que eu faço, então? Né? O que eu devo fazer? Irmãos, o Paulo não tinha o que fazer. Ele só tinha que continuar fazendo 3 coisas. Que ele sempre fez. Servindo, ele era de Deus, ele servia a Deus e ele cria em Deus. Ele era de Deus, ele servia a Deus e ele cria em Deus. E foram essas coisas que trouxe para ele uma manifestação sobrenatural e por causa dele, não por causa do comandante. Não por causa do centurião, não por causa do piloto, mas por causa dele, eles só tiveram danos materiais. Irmãos, a verdade é que essa administração cabe muito para uma administração familiar. Imagine, irmãos, um homem que é o sacerdote da casa e que não pensa direito. E começa a pegar dinheiro emprestado daqui, começa a pegar dinheiro emprestado dali, começa em agiota, começa a fazer isso, começa a perder a administração, começa a dar um passo maior do que a perna. Quando a Bíblia diz, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Mas pastor, hoje é impossível não dever nada a ninguém a não ser o amor. Uma coisa é compromisso, outra coisa é você comprometer além do que você ganha, e ficar aí só vivendo para trabalhar e para enriquecer banco e para dar dinheiro para o ímpio. Deus, Ele quer que você seja a cabeça e não cauda. E essa questão de ser cabeça e não cauda vai vir quando? Quando você obedecer os mandamentos do Senhor. Vejo que a navegação é perigosa. Ele não estava vendo nada, ele estava sentindo. E quando a gente ora, a gente sabe. Deus, Ele fala conosco através de um testemunho interior. Diga amém, Jesus. Deus, Ele fala conosco através do testemunho interior. Irmão, às vezes a coisa pode ser mirambulosa, pode ser uma coisa, nossa, é agora que eu vou. E às vezes não é de Deus, não. Eu conheço um caso de um pregador que ele conta, que o rapaz ele tinha uma ótica, e essa ótica era pequenininha. Mas ele era um grande profissional. Ele era uma pessoa que sabia o que fazia, ele prosperava naquele lugar pequenininho. E um outro homem veio, olhou, tinha muito dinheiro, viu a capacidade daquela pessoa e quis ganhar dinheiro em cima dele. Fazendo o quê? Vou montar uma ótica bem grandona na esquina, assim, assim, assim. Vou colocar você lá, você entra com o seu trabalho, eu entro com dinheiro e a gente reparte meio a meio. Não parece coisa boa? Parece. Aí o que ele fez? Ele falou assim, eu vou pedir permissão para o meu pai, porque eu sou cristão, sou evangélico. Eu vou pedir permissão para o meu pai, que é Deus, se Ele autorizar, amém. Se Ele não autorizar, então eu não quero. Ok? Eu falei, tudo bem, eu respeito a sua fé. Aí ele foi orar, buscou a Deus, e Deus deu para ele o que Paulo diz à igreja de Corinto, não há comunhão entre a luz e as trevas. Irmão, o que tem de cristão que tem sociedade com ímpio não é brincadeira. E não sabe por que não vai para frente. E às vezes o comando não está nem na mão do cristão, está na mão do ímpio. E esse comando pode trazer grandes problemas para a pessoa.
A decisão não é nem do cristão, a decisão é do ímpio. A decisão é daquela pessoa. E aquela pessoa está decidindo, está trazendo coisa para dentro ali que não é de Deus. E esse barco aí pode ser que atravesse uma grande tempestade por causa disso. E ele foi e orou a Deus. Deus deu essa palavra para ele, ele voltou para o rapaz e falou assim, olha, infelizmente eu não vou poder, infelizmente ou felizmente, né? Não sei como que você vai enxergar isso, mas eu não vou poder seguir com essa aliança com você. Ele falou, mas por quê? Não, porque Deus me deu uma palavra, assim, assim, assim. Foi e falou para ele. Ele ficou tomado por uma ira muito grande, ele era muito poderoso. O que ele fez? Ele falou assim, eu vou montar uma ótica na frente da sua, eu vou acabar com você. E aí ele montou. Comprou mercadoria, muito mais, né, mercadoria, e aí tem mais preço, aquela coisa toda. Foi na confiança do seu braço. E o outro estava na confiança do Senhor. Resultado, o outro faliu. E ele permanece até hoje. Quando você está com Deus, irmãos, é diferente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você está com Deus, né, a Bíblia fala que aquele que se apressa a enriquecer vai cair em laço. Aquele que ama o dinheiro, você pode esperar que ele vai começar a ter na vida dele, vai começar a ter um princípio, ele vai começar a ter muitos males alcançando a vida dele. O dinheiro não é do diabo, o dinheiro é de Deus, o ouro e a prata é de Deus, a riqueza é de Deus, mas o seu coração tem que ser de Deus e não do dinheiro. Tem que ser do Senhor, não podemos servir a dois senhores. Deus chama Mamon de Senhor. O que ele está dizendo? Mamon é o Deus do dinheiro, é o Deus da ambição, é aquela pessoa que faz de tudo, de tudo, de tudo. O alvo dele é ficar rico, o alvo dele é ter aquilo. Seu alvo tem que ser Cristo, irmão. Seu alvo tem que ser o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. Imagine uma pessoa como comandante da sua família, não leva o seu filho até a presença de Deus. Quando eu estava orando pelas crianças, eu sempre lembro, irmãos, de como o diabo está querendo investir nas crianças. Como os partidos políticos da esquerda querem investir nas escolas. Porque o diabo crê mais na Bíblia do que muito cristão. Uma criança, irmãos, num dia, ela consegue absorver 1000 informações. Eu e você, a gente nem sabe o que pregou domingo passado mais. O que pregou domingo passado, a gente vai ficar procurando assim, ó. É verdade ou não é? Sim ou não? É. Uma criança não. Agora tem coisas da sua infância que você lembra. Por isso que Jesus fala, ensina, educa, instrui, oriente os pequeninos no caminho que eles devem andar. Quando eles crescerem, eles não se desviarão dele. Sabe o que Deus está falando? A essência do ensinamento. Aquela instrução, aquilo que você ensinar ao seu filho, ele nunca vai esquecer. Ele nunca vai esquecer. Mesmo que ele dê umas vaciladas, ele vai sempre lembrar, meu pai não aprova isso. Verdade ou não é? Meu pai nunca estaria de acordo com isso. Então, por isso, irmãos, que o diabo, ele quer muito investir nas crianças. Não vote em partido político que quer destruir a sua família. Não vote, não entre nesse navio. Não leve a sua família para esse navio. Isso é coisa do Satanás, do espírito do anticristo. Não vote. Amém, Jesus? Não vote. Vote qualquer outra pessoa que você quiser, menos em partido político que tenha ideologia contra a família. Não vote, irmãos. Não vote. Esse não é um barco que Deus quer que nós entremos. Por quê? Porque nós enxergamos, nós vemos, nós sabemos o que vai dar. Nós sabemos o que vai dar. E a gente não está preso a ele, então nós é que decidimos. Digam graças a Deus. Nós é que decidimos. Nós sabemos o que devemos fazer como cidadãos, cristãos, filhos de Deus e que prioriza a família. E o reino de Deus acima de todas as coisas. O reino de Deus é trazer a vontade de Deus e apresentar às pessoas. E a vontade de Deus é que a criança cresça num lar onde o nome dele é glorificado. Então imagine esse comandante da família
não leva o filho aos ensinamentos da palavra de Deus. Aquele filho está preso a ele. O que ele pratica, o filho vai aprender. O que ele faz, o filho vai aprender. Então, em que eu estou embasado? Né? Em que eu tenho confiança? Na força do meu braço, na minha capacidade ou no que Deus fala? Porque parecia que nada ia acontecer. Parecia que estava tudo bem. Mas o Paulo sentiu. E o Paulo admoestava. O Paulo advertia. Olha só o que diz mais aqui. Vamos lá, próximo. Olha o que diz. Mas o centurião, olha só, ele que estava, o Paulo estava preso a esse homem. Mas o centurião cria mais no que? Em quem? No piloto do que? No mestre. Do que? No que Paulo, no piloto e no mestre, do que no que Paulo dizia. Irmão, tem muitos mestres nesse mundo. Tem muitos mestres nesse mundo. Muitos. Tem gente que chega a dizer que não crê na Bíblia, mas ele se formou lendo livros que alguém escreveu. Eu não entendo isso. Ele não crê na Bíblia, ele não quer assumir aquilo como verdade, porque ele não aceita a luz que Deus está mostrando. Porque a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E os homens não vieram para a luz, porque as suas obras não seriam aceitas. As suas obras seriam reprovadas. Tem muitos mestres nessa vida. Um dia eu tive, quando eu estava estudando na faculdade de Direito, teve uma professora lá em Santo André. Ela era a professora de uma matéria X. E essa professora começou a falar mal, ela sabia que eu era pastor. E começou a falar mal de religião, começou a falar mal de igreja, começou a falar de pastor. Pegou todo mundo jogou num buraco, num pacote só e começou a falar um monte. E elogiando Karl Marx, elogiando Sócrates, e elogiando esse, e elogiando aquele outro. E eu quietinho lá na minha, né? É a verdade dela, né? E se ela perguntar alguma coisa da prova, até respondo o que ela quer que eu responda, mas a minha convicção é outra, né? Só para tirar nota. Mas a minha convicção é outra. E eu sabia muito bem ali, até o cristão para fazer faculdade, ele tem que estar muito firme com Deus, hein, irmão? E aí eu estou ali, porque tem muitos mestres. Tem muitas vozes nesse mundo. Tem muitas vozes nesse mundo. Tem muito piloto de navio aí, muito piloto de barco aí. E aí, irmãos, eu ia ouvindo aqui, de repente o Espírito Santo falou comigo, quando você for tomar um café no intervalo, vá onde ela toma um café, pede uma palavra com ela. Eu falei, ai meu Deus. Pede uma palavra com ela. Não se manifesta aqui em público, pede uma palavra com ela. E eu fiquei lá. Não é fácil, irmãos. Deus coloca a gente em cada situação. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, fui encostando, ela estava tomando um café, fui encostando. Professor, tudo bem? Tudo bem, pastor? Foi tudo bem. Posso ter uma palavrinha com a senhora? Ela falou, pode, claro. Quando eu olhei para ela, Deus me mostrou ela por dentro e por fora. E eu comecei a falar com ela. Fui falando por que ela era daquele jeito. As frustrações dela. As depressões dela. Deus começou a me mostrar tudo. E eu falei assim, eu posso te perguntar uma coisa? Ela falou, pode. A senhora acha certo o que a senhora falou lá na sala de aula? Ela ficou parada. Falei, eu queria que a senhora me mostrasse um milagre, uma obra que Sócrates fez na sua família, que Karl Marx fez na sua vida. Não desprezando a história de ninguém. Não estou desprezando a história de ninguém. Amém, Jesus? Mas eu queria que você me mostrasse. O que eles fizeram na sua vida? Porque a senhora não crê na Bíblia, né? Ela falou, não. Eu falei, mas a Bíblia foi escrita por 40 homens, em 1600 anos, gerações completamente diferentes umas da outra. Me mostra uma contradição bíblica. Ela não vai saber. Ela não sabia. Geralmente as pessoas que contestam a Bíblia, eles contestam porque eles não aceitam a verdade da Bíblia. Mas eles não conseguem contestar a veracidade que ela traz. E aí ela ficou quieta. E eu falei, então agora eu vou te mostrar o que Deus fez na minha vida. Porque a senhora conhece
A senhora desacredita da Bíblia, mas a senhora prega Sócrates. A senhora prega Karl Marx. A senhora prega. E não é errado você pregar os sábios que surgiram nessa terra. Contanto que não fira a palavra de Deus. Esse é o que eu entendo. Isso é o que eu acredito. E eu acredito que todos esses que foram exaltados de uma certa forma, como Albert Einstein também, de uma certa forma, são pessoas que foram usadas por Deus para descobrir o que Deus já sabia. Eu vou repetir. Foram privilegiados para descobrir o que Deus já sabia. Porque tudo que existe aqui é sombra do que já existe. É sombra do que já existe. Então, tudo é por Ele, tudo é dEle, tudo é por Ele, e para Ele são todas as coisas. Diga amém, Jesus? Então, e aí eu falei para ela, mas a senhora prega eles, a senhora acredita neles. Então a senhora não pode criticar quem acredita em Jesus Cristo. Quem prega Jesus Cristo. A senhora não pode fazer o que a senhora está fazendo. Ainda mais a senhora, que está influenciando muitas pessoas ali na sala de aula. A senhora está abrindo até um precedente aí para alguém chegar e falar, não, pastora, eu quero replicar o que a senhora está falando. É que não convém com o Filho de Deus. Então Deus falou para eu conversar com a senhora aqui. E ela já estava chorando, porque eu já tinha entrado em algumas particularidades da vida dela. Eu falei, agora eu queria contar para a senhora um testemunho. Posso? Ela falou, pode. E eu comecei a contar a minha vida para ela. Nunca mais ela entrou na sala de aula e falou mal de pastor. Porque Deus usou um comedor de arroz e feijão para falar o que só ela sabia. Para falar o que só ela sabia. Então tem muitos mestres nesse mundo. Se você se prender a algum deles, e se você depositar sua confiança nele, acima da sua confiança em Deus, você pode passar por muitas tribulações. A Bíblia fala que quando Jesus fala, irmão, seja todo homem o quê? Mentiroso. E Deus? Verdadeiro. A palavra de Deus diz que Deus faz voltar atrás o conhecimento dos sábios. A sabedoria deles. Deus é quem dá a última palavra. Deus é quem é criador de tudo e de todos. Mas aqui a gente vê um homem que ele está apoiado num conhecimento do piloto e do mestre. O que o Paulo dizia para ele não levou em consideração. E o Paulo estava ali com aquela admoestação, com aquela advertência, você vai ver no texto, para quê? Para que fosse evitado perdas. Gente, tem coisa que a gente perde na vida que não era para perder. Tem coisa que a gente passa na vida que não era para passar. Imagina uma pessoa, um jovem que chega e fala, pastor, eu estou querendo casar, e tem uma pessoa aí, tal, assim. Ela comunga da mesma fé que você? Não, pastor, não comunga não. Ela crê em Jesus? Não crê não. Ela, não. Eu falei, não tem comunhão entre a luz? Não tem, irmãos. É julgo desigual. Sinto que esse casamento vai dar ruim. Da mesma fé já está dando ruim? Imagine da fé diferente, né? Da mesma fé já é uma luta, porque as pessoas têm as suas particularidades. Eu vejo casamento como aqui. Quem já brincou com aquela... Olha que exemplo que o pastor vai dar, de tão simples que eu sou. Quem já brincou com aquela massinha que você pega uma de uma cor e outra de outra? E aí você pega e começa a misturar. Aí você mistura, passa um pouquinho de água, mistura. Aí você olha, você ainda vê uma cor diferente da outra. É assim ou não é? Aí você mistura e vai misturando. Você ainda vê uma cor diferente? Mas se você ficar misturando sem parar, até se tornar uma cor só, não chega? Chega. Então eu vejo um casamento assim, uma pessoa vem de uma família, outro vem de outra, não tem o costume, outro tem outro. Ou tem uma até mesmo de ministério, mesmo evangélico, um de uma igreja, outro de outra. O outro fala que pode beber, o outro fala que não pode. Então é um negócio esquisito, irmão. Aí vem, quando começa a misturar, e nessa mistura tem que ter a água, viu? Nessa mistura tem que ter a vontade superior, tem que ter a vontade de Deus, tem que ter a vontade do Senhor. Vai chegar um ponto, irmãos, que os dois serão exatamente uma cor só.
A ponto do marido olhar, a mulher já sabe, da mulher olhar, o marido já sabe, e os dois terem comunhão. E um ajudar o outro. E eles crescerem juntos na presença de Deus. Crescerem juntos na presença do Senhor, a ponto da esposa ajudar o marido, bem, você é acomodante, tudo bem, eu sei e tal, você quer fazer esse negócio aí, mas você não está vendo que esse negócio tem rolo não, é um negócio sem contrato, é um negócio de boca, é um negócio que você não está vendo o documento do carro, é um negócio que o fulano fica dando um monte de desculpa, é que vai trazer, que um senhor vai trazer, é que o rapaz lá de Dourados vai trazer o documento nunca chega, e ele insiste para dar o cheque logo. E aí a mulher chega e fala, está de fora, ela olha, ela está presa ao comandante. Ela olha e fala assim, bem, isso não é de Deus não. Porque a Bíblia fala que o nosso Deus não é Deus de confusão. Isso não é de Deus, você tem rolo. Negócio de rolo não é de Deus não. Sai fora disso aí. Não, eu que vou fazer, porque também eu não posso ter nada, eu não posso fazer nada, e não sei o que lá. Então vai. Então vai, ué. Depois volta, né? Aí escuta aquela maravilhosa frase que os homens gostam. Eu não te avisei? Essa frase é maravilhosa. O cara já está arrebentado, irmão. O cara já está falando o que eu fiz, como eu fui burro e tal, aquela coisa toda. Minha mulher me avisou, e quando eu chegar em casa e contar para ela, eu sei que ela vai dizer. Você está vendo que a gente completa, um completa o outro? Né? Então essa palavra é muito propícia para a família. Deus não quer que a sua família tenha perda, não. Deus quer que vocês venham crescer cada vez mais e mais. Deus quer abençoar mais e mais a casa de vocês. Mas quando Deus dá um testemunho interior, quando Deus te dá uma palavra, fica atento. Quando você vê que a navegação já está tendo alguns indícios de que vai dar BO, vai dar ruim, como diz por aí, então ora. Não dá nenhum passo mais. Põe o seu barquinho no cantinho ali, paga um hotel, fica lá. Não navega mais não nessas águas não. Deixa Deus dirigir você. Porque Paulo estava querendo que houvesse o quê? Que fosse evitado isso. E o Paulo fala lá na frente depois, né? Aí, irmãos, olha só. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento, sudoeste e noroeste, e invernar ali. Continue. E soprando o sul brandamente, lhes apareceu terem já o quê? Eles apoiados na força do braço deles, desprezando o que Paulo dizia, desprezando a palavra de Deus, desprezando os conselhos de Deus, desprezando o testemunho interior, desprezando os toques do Espírito Santo, desprezando a leitura do cenário, porque a gente consegue ler o cenário. Consegue ou não consegue? Consegue. Desprezando tudo, de repente, eles pegam e estão quase conseguindo o que eles desejavam. Aí nessa hora a pessoa pensa, está vendo? Paulo não sabe de nada. Paulo não sabia de nada. Olha só, nós vamos agora tomar posse da vitória, né? E fazendo-se de vela, olha como eles desarmaram, desligaram o motor. Foram de muito perto, costeando Creta. Aí veja só. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Ou seja, eles foram arrebatados, irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Continue. E sendo o navio o quê? Arrebatado. Quando fala de arrebatado, está dizendo o quê? A pessoa não tem vontade própria, você não tem controle mais da vida dele. Ele foi arrebatado. A vida dele agora está sendo dirigida por um vento. A vida dele agora está sendo dirigida por uma tempestade. Por uma tempestade. E você pode observar, irmãos, nesse texto aqui, que eles não podiam navegar contra o vento.
Quando a gente despreza a palavra de Deus, a gente se apoia nos mestres e a gente joga Deus de lado, né? Joga Deus de lado. Irmãos, eu não acho errado uma pessoa citar alguma coisa, apesar que eu acho que altar, você tem que pregar a Bíblia, irmão. A palavra de Deus tem que ser pregada. Não precisa, se você entrar na Bíblia e você pregar a Bíblia na igreja, é o suficiente, irmão. A Bíblia, ela é completa. A gente vê muita gente pregando apoiado em mestres. Apoiado em mestres. A gente tem, pastor tem que pregar a Bíblia. O enviado de Deus fala a palavra de Deus. Fala a mensagem de Deus. Fala o que Deus fala. Ele fala da parte de Deus. É o suficiente. Quando ele tem várias verdades na vida dele, ele pode desprezar a verdade de Deus e ficar em outra verdade. Ele pode se apoiar, por exemplo, num pensamento positivo, e esquecer que ele tem que se santificar. Que ele tem que ter um conserto na vida dele dia após dia. Que Deus chama ele para santificação, para um processo progressivo, né, de santificação. Amanhã nós devemos estar melhores do que hoje. Amém, gente? Melhores do que hoje na presença do Senhor. Eles não podiam lutar contra o vento. Aí eles começaram a dar mão de tudo, começaram a ter perdas, nos deixando ir à toa. Começaram a perder. Irmão, você prega isso aqui, parece que não, mas é a história de muita gente. É a história de muita gente que durante a vida perdeu o que não era para perder. Mas perdeu. Mas por quê, pastor? Porque em vez de se firmar no que o Espírito Santo estava falando, ela se firmou no que ela achava que tinha que fazer. O Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Cristo é quem vive em você. Irmãos, quando a gente anda no tempo de Deus, tudo flui. As bênçãos de Deus te alcançam. Tem situações que o próprio Deus que Ele cria uma situação para te empurrar para a bênção até. Para te levar a viver coisas maiores. E você nem tem na hora de falar assim, por que está acontecendo? Eu sou de Deus. E Deus está dizendo, não, inimigo não sou eu, porque você está muito acomodado, eu não quero que você fique aqui não, eu quero que você suba mais. O próprio Deus tem prazer, Ele vai te empurrar, Ele vai te levantar. É Ele que te coloca por cabeça, Ele não quer que você ande por cauda. Amém, Jesus? Ele não quer. Estavam indo à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. Continue. E levados este para cima, usaram de todos os... Olha só. Ah, você confia na força do seu braço? Tá bom, então resolve aí. Que coisa, hein? Resolve aí. Você confia na força do seu braço? Confio, não. É o mestre, é o piloto. O que o Paulo diz não tem nada a ver, não. O que Deus está falando com ele para te advertir não tem nada a ver, não. Felizmente. Tá bom, então resolve aí. Eles resolveram de todas as formas, irmãos. Eles tentaram resolver de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Você já percebeu que existem pessoas que elas não têm domínio sobre a vida delas, elas são dirigidas por circunstâncias? Elas são dirigidas por circunstâncias. Elas não são dirigidas pelo Espírito. Aí quando você dá uma palavra para ela, ela fala assim, pastor, mas não tem outro jeito. Já ouviu isso? Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, mas o que você está fazendo? Deus se agrada? Não, pastor, mas se eu não fizer, eu não consigo. E essa pessoa está sempre sendo dirigida pelo vento. Essa pessoa está sempre sendo dirigida pelas circunstâncias.
Eu não creio que Deus nos levantou para a gente ser dirigido por circunstâncias. A Bíblia fala que nós, que esperamos no Senhor, quem espera no Senhor, renovarão as suas forças. E esses que esperam no Senhor, eles correrão, e eles subirão, e eles voarão, como águia. Como águia. E a águia, irmãos, ela chega a atravessar a tempestade, e ela chega a voar sobre a tempestade. A águia, ela determina o que ela vai comer. A águia enxerga longe. A águia dá bote certeiro. Deus está dizendo que nós podemos ser assim. Amém, Jesus? Nós podemos ser assim. Você sabe como que uma pessoa ela malha trigo? Como o trigo é feito? Quando ela malha o trigo? Ela pega e as folhas joga. O trigo figa e as folhas joga fora. Irmãos, as folhas o vento leva. O trigo não. A Bíblia fala que o ímpio, quando o vento vem, ele espalha. O ímpio é aquele que ouve a palavra e não obedece, que não pratica. Mas não pratica por quê? Porque ele está firmado em uma outra realidade, uma outra verdade. E existem várias verdades, mas a Bíblia declara que Jesus é o caminho, artigo definido. Ele é a verdade, artigo definido. E ele é a vida. Eu vou contar uma coisa para vocês que foi um divisor de águas para a minha vida. Depois desse dia, nunca mais eu tive o meu nome sujo. Nunca mais. Eu emprestei 24 cheques para uma pessoa, fiquei preso a ela. Quando eu emprestei esses 24 cheques para essa pessoa não pagou. Logo em seguida, eu perdi o emprego. Aqueles 24 cheques, já sabe, né? Ficaram lá. Irmãos, aí, estou na igreja, me converti e tal, estou servindo a Deus, estou buscando a Deus, estou na presença de Deus. Aí Deus fala comigo. Eu estou passando de ônibus, lá em São Paulo, eu olho assim um painel, um outdoor, está assim, ó, limpe o seu nome. Limpe o seu nome. Eu olhei e falei, limpe o seu nome. Puxa vida. Ganhando o que eu estou ganhando, como é que eu vou limpar meu nome? Porque a primeira coisa que a gente faz é isso. É ou não é? Como é que eu vou limpar meu nome? Chego na igreja, o pastor está pregando. Mas digno do que ser escolhido é ter um bom nome. O bom nome, ele é melhor do que a riqueza e a prata. Do que o ouro e a prata. Se você não tem um nome limpo, lute para você honrar o seu nome. Procurem as pessoas. Parcele. Tenta acertar alguma coisa esse mês, no outro mês acerta outra, no outro mês acerta outra, mas não fica fazendo dívida em cima de dívida, porque ainda mais com o nome dos outros, porque daqui a pouco você não vai estar honrando nem o seu e nem o do outro. É mais ou menos aquele filho que é completamente desregrado, completamente, não sabe administrar a vida dele, e aí ele estoura toda a vida dele, o nome dele, aquela coisa toda, e aí o que ele faz? Ele recebe um dinheiro que poderia sanar o seu compromisso, ele pega e fala assim, mãe, estou precisando de um carro aí, mas o meu nome está sujo. Eu tenho 15 mil aqui, eu quero dar de entrar no carro, a senhora tira no seu nome. Aí a mãe, né, irmão, aquele coração de mãe, ai meu filho trabalha de Uber, né? Vai lá, não sei o quê, e Uber não está dando nada. E aí a pessoa acha que está dando alguma coisa, aí tira o carro e tal. Eu, não, mãe, eu pago por mês, não sei o que lá, vai sobrar um dinheiro, eu vou fazer tanto, tal, toda aquela ilusão toda. Chega lá, não paga a parcela, daqui a pouco o nome da mãe também, já era. Então o que a pessoa tem que fazer? Vai lá e resolve a vida dele. Agora, se nós dermos um conselho desse para um filho como pai, não vou tirar, senta aqui, vamos conversar. Você está fazendo tudo errado. Você sabe o que esse pai vai ser para esse filho? Que não apoia, que não ajuda.
vai ser assim. Meu pai virou as costas para mim. Ai, irmão, como eu dou risada dessas coisas. É isso que ele vai pensar, mas não importa, deixa ele pensar. Deixa ele pensar, não importa. Mas leva o seu filho pelo certo. Porque o certo é firmado em Cristo. O errado é firmado em areia. É firmado no nada. E quando o vento vem, a casa cai, irmão. A casa cai. O que eu fiz? Conversei com a minha esposa, falei, bem, Deus falou com a gente vai limpar o nome aqui. Aí fizemos a nossa administração lá. Estava lá, o tanto que a gente ganhava, dízimo, oferta, limpeza do nome, pá. Irmãos, eu fiquei 1 ano me alimentando mal. Mas depois que eu fiz isso, saiu um demônio desgraçado da minha vida, irmão. Que eu nunca mais tive o nome sujo. Nunca mais. Mas se eu não desse ouvido ao que o pastor falou, ou aquele toque do Espírito Santo lendo aquele outdoor, e me apoiasse na minha sabedoria, será que a história seria essa? Existe um preço, irmãos, quando a gente erra. E a gente tem que assumir o preço. A Bíblia fala, lembra-te, pois, de onde caíste. Então eu caí aqui. Está aqui a consequência. Está a consequência. Poxa, mas tem hora que eu tenho que voltar lá para resolver, irmão. Vai ser trabalhoso? Vai. Mas quando eu resolver, me segura, que agora eu estou chegando. Me segura que agora eu estou chegando para vencer. Se Jesus falou isso na palavra, irmão, quando eu falo Jesus é a palavra, se a sabedoria de Salomão trouxe isso para nós, a sabedoria de Salomão era a sabedoria de Deus. É a própria sabedoria de Deus. A gente tem que atentar para isso. Agora, olha como que eles estão indo à toa. Estão indo à toa. Agora, Paulo era culpado, irmãos? Sim ou não? Não. Quem que foi o culpado? O comandante. O comandante foi culpado. Irmãos, quando um dos cônjuges não pensa, traz problema para o outro. Traz problema para os filhos. O empresário que não pensa, traz problema para ele. Para a mulher, quando coloca a mulher dentro da sociedade. Quando envolve outras pessoas no contrato social, traz problemas para outras pessoas também. É complicado, irmãos. Por isso não é com todo mundo que tem que fazer aliança, não. Na verdade, irmão, alianças são pouquíssimas. E se tiver aliança, às vezes Deus tem algo para você, o outro vem, quer entrar naquilo que é seu, e Deus fala, não dei para o outro, eu dei para você. Mas ele tem um recurso, mas eu dei para você, eu vou prover o recurso, espera. Porque quando Deus dá uma promessa, Ele não fala a forma que Ele vai fazer. Mas quem anda com Deus discerne o tempo e o modo. No caminhar, Deus vai mostrando depois. Deus tem algo com você. Deus deu algo para você. Então, escute o que Ele está falando. Amém, Jesus? Escute, esqueça. Nessa mensagem, você não é o Paulo, você é o comandante. Deu para entender? Você é o comandante. Você tem coisa debaixo da sua autoridade. O Paulo seria o pregador, o Paulo seria o Espírito Santo, o Paulo seria a mulher que ajuda, o Paulo seria o marido que ajuda, o Paulo seria um amigo de Deus que te aconselha. Deu para entender? Você é o comandante. A decisão do comandante, irmão, pode trazer problemas ou pode evitar problemas. Vamos lá. Ainda nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Ó, começaram a perder as coisas. Aí começa a vender coisa a preço de banana, né? E ao terceiro dia, nós mesmos, como as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Aí começa, poxa, aquilo que ele comprou, vai ter que vender para pagar a conta. Aí vai, pagou não sei quanto de carro, um exemplo, de casa.
Aí vende aquilo lá, preço de banana, tem que aliviar tudo. Não foi direção de Deus, irmão. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Enriquece e não acrescenta dores. Continue, vamos lá. O 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos, olha o estado que eles chegaram, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Irmãos, não são poucas pessoas que eu atendo assim, que não tem mais esperança até. Não são poucas pessoas. Aí você faz uma retrospectiva, ele está comandando a vida dele tudo errado. Só que a pessoa, ela quer uma oração milagrosa, uma oração mágica, sabe? Ela quer entrar na igreja e sair já com asa, com tudo, sabe? As coisas assim, com o corpo glorificado. E não é assim. Não é desse jeito. Aí você vai mapear a pessoa e vai trabalhar a vida dela. Você vai orientar ela dentro da palavra. Mas o navio é dela, irmão. O navio é dela. Ela vai colocar o navio dela nas águas que ela quiser. Mas o Espírito Santo fala. E às vezes a pessoa ela não quer ouvir, irmãos. Ela quer continuar navegando nas águas perigosas e ter um resultado diferente. E não é assim. O Espírito Santo ele tem um papel de nos convencer. Mas nós temos o papel de nos converter. Quem faz a conversão somos nós. E quem nos convence é o Espírito Santo. Quem nos convence é o Senhor. Mas naquele navio tinha uma pessoa de Deus. Agora, nessa hora, você sai do campo de comandante e seja o Paulo. Porque às vezes o que você está enfrentando não é por causa da forma que você comanda. É da forma que alguém que é maior do que você, que tem poder de decisão, comanda e você está ligado a essa pessoa. Então a forma de vencer isso é continuar servindo a Deus, sendo de Deus e crendo em Deus. Por quê? Porque se houver um justo na cidade, Deus livra toda a cidade. Por amor a você, Deus pode ter misericórdia até do comandante. Vamos lá, versículo seguinte. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: um dia você pode fazer isso. Porque é importante isso aqui, ó. A pessoa que ela tem um comando completamente fora dos princípios da palavra de Deus, ela precisa estar aberta um dia para ouvir umas de verdade. Tá? Não precisa, pessoal? Precisa, irmão. Ela precisa. Olha o Paulo. Ele se levantou, né? Aí ele disse: fora na verdade razoável ao Senhor ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda. É mais ou menos a frase da mulher. Eu não te avisei? É mais ou menos isso. Irmãos, de duas uma. Ou a gente vai aprender obedecendo e evitando os incômodos, ou a gente vai aprender passando. É melhor a gente aprender ouvindo e evitando. Sendo sábio. Acatando as instruções do Senhor. Sabe? Acatando as instruções de Deus. O Paulo se levanta no meio do navio. Acho que o Paulo falou assim: agora eu vou falar com eles agora. Porque o Paulo tinha tido uma manifestação de Deus na vida dele no meio da tempestade. E a bênção estava com o Paulo. O Paulo não estava vivendo aquela tempestade porque ele foi rebelde, porque ele foi desobediente, porque ele acreditou no piloto, porque ele acreditou em mestres. Ele estava vivendo aquela tempestade porque ele era prisioneiro. Ele estava ligado ao centurião. A autoridade era do centurião. Por isso que ele estava passando por aquilo. Então Deus viu em Paulo o quê? Inocência. Se dependesse de Paulo, Paulo obedecia ao Espírito Santo.
Irmãos, eu não sei, mas essa mensagem está me trazendo muita questão familiar. Mas a mulher chega para o marido, bem, a Bíblia diz isso e isso, vamos fazer, vamos cumprir, nós estamos aprendendo, vamos seguir a nossa vida com Deus. Não, não é bem assim não. Deixa eu no meu tempo aqui, mulher. E a mulher, mas bem, está na palavra, nós estamos aprendendo, Jesus falou ao nosso coração, você até saiu contente da igreja aquele dia, tudo bem que hoje o pastor pegou pesado lá, falou as coisas que você não gostou, mas tem misericórdia dele. Vamos continuar na presença do Senhor, vamos edificar a nossa vida. O Senhor repreende aquele que ama. Deus falou com a gente assim porque Ele ama a gente. Ou às vezes não era nem para a gente, tinha alguém que precisava ser alcançado dessa forma, dessa maneira. Não, mas não sei o que lá. Aí essa pessoa pode passar problema por causa dessa. E quando essa aqui não quer deixar nem o outro praticar a palavra de Deus. Porque tem gente, irmãos, que infelizmente não respeita nem a pessoa que vive com ele. Quer impor. Parece que aquela pessoa não é a mulher, a esposa, a grande benevolência do Senhor, a mulher que excede o valor de rubis. Não, aquela esposa é um objeto, é uma propriedade. Ou vice-versa, tem mulher que eu vou te falar um negócio. Vocês acham que eu não vou falar de mulher também, não? O marido está aqui e fala assim, vem, Deus está me chamando para um propósito maior. Eu quero fazer a obra de Deus. Jesus morreu por nós. Nós precisamos fazer alguma coisa para Jesus, para a obra de Deus. Vamos conversar com o pastor. Vai você. Eu não quero saber desse negócio. E se você ficar falando muito, nem na igreja eu vou mais. Ué, será que isso não existe? Sim ou não? Aí o camarada é meio frouxo também, né, irmão? E aí a mulher manda nele. Aí depois está passando tempestade, não sabe por quê. Inverteram os valores. O comandante não é mais comandante. Meu Deus do céu. É coisa séria, irmão. Mas vamos voltar aqui. Eu gosto dessas palavras. Vamos lá. E assim evitariam esse incômodo e essa perda. Mas aí Paulo fala uma coisa que trouxe a manifestação de Deus, irmãos, para aquele navio. Independente de qualquer coisa, não largue Jesus. Se não quer, eu vou santificar ela. Se ele não quer, ela vai santificar ele. Porque quem pratica a palavra santifica o outro. Se eu fosse ouvir a minha mulher, quando eu me converti, eu não estaria aqui pregando para vocês. Não estaria pregando para vocês. Porque ela chegou a colocar em xeque o nosso casamento. Ela falou assim para mim, ou eu ou a igreja. Eu falei, nem você nem a igreja. Mas de Jesus eu não largo nunca mais. Eu preferia você quando você bebia, você era mais legal. Eu falei, mas aquele legal acabou. Aquele não volta mais. E eu falei, se você quiser um cara que fica bebendo lá, traindo você, batendo na sua cara, não sou eu mais, não vai ser eu. Nunca fui e não vou ser assim. Nem quando eu era do mundo. Eu não vou ser assim. Eu estou vendo que eu estou indo para o buraco, tu vai junto, mulher. Tu não está vendo que eu estou bebendo a ponto de perder o juízo, de perder a noção? De não saber mais o que eu estava fazendo? Você quer um cara desse do seu lado? Você viu como meu pai morreu? Meu pai morreu 40 anos com cirrose por causa da bebida. Eu não quero esse caminho para mim não, eu estou indo pelo mesmo caminho. Eu preciso tomar uma decisão e é agora. Então eu vou para casa da minha mãe e vou largar você. Eu falei, se você me largar e eu estiver na presença de Deus, eu arrumo outra mulher mais bonita que você. Mas eu... Porque mulher arruma outra. Mas Jesus é um só. Aí a mulher ficou brava. Aí ela foi arrumar as coisas. Lembra disso, não? Aí
Aí ela foi arrumar as coisas dela. Sabe o que eu fiz? Eu fui ajudar. Pra quê, mas? Mulher nervosa é um perigo, irmão. Eu fui ajudar ela a arrumar as coisas. Porque aí os nossos guarda-roupa era tudo velho, caiu tudo, aquele negócio, aquela bagunça. Aí ela pega o Jonathan, pequenininho, sai com a bolsa dela. Ela falou assim: me leva lá na casa do meu pai e da minha mãe. Parecia que eu tinha carro, né? Ela queria ir brigando comigo até a casa do pai e da mãe dela. Eu falei: não, você que decidiu sair, eu vou levar não, depois eu vou lá falar com eles. Aí ela pega, aí você vê aquele portão fechando bem suave, né? Pá! Eu falei: meu Deus. Aí eu peguei, sentei na cama e falei: Jesus, eu não quero isso. Eu tomei uma decisão pelo Senhor até o último dia da minha vida. Mas eu não tomei uma decisão pelo Senhor, como comandante desse navio, para ter perda, não. Traz ela de volta. Traz meu filho de volta. Não deu 30 minutos. Eu chorei também. Ela quer que eu fale que eu chorei. Chorei. E fiz a oração a Deus. Irmão, quando o inimigo vê que a gente é meio frouxo, e ele começa a usar uma pessoa para nos chantagear, e a gente cede, acabou. Aí eu peguei e orei. Quando eu orei, irmãos, deu meia hora, o portão bateu de novo. Eu falei: essa batida é igual à primeira. Então, como eu morava no quintal da minha mãe, eu falei: não foi minha mãe que entrou. A bênção está voltando. Mas eu sabia que ela não ia voltar mansa. Ela voltou com sangue no olho mesmo. Só que aí, o sábio se cala. Eu me calei. E foi passando. Se batizou nas águas, está aí, irmãos. 27 anos de casado a gente vai fazer o mês que vem. 27 anos de casado. Se eu fosse ouvir a minha esposa quando eu me converti, eu não estaria aqui pregando para vocês. E eu tenho certeza que a minha história não seria a que é. Porque sem Deus, a história nunca é a mesma com Deus. Nunca é. Então tem coisa que a gente pode evitar. Diga amém, gente. A gente pode evitar. E isso é bom a gente ver, porque às vezes você pega uma pessoa e você vai falar para ele: você precisava você tem que tomar cuidado, porque eu vou ficar disso e disso. A pessoa acha que você está acusando, julgando. Eu já sei. Se já soubesse, não tivesse feito. Sabe nada. Não é ou não é? Tem gente que não quer ouvir, irmão. Tem que ouvir. O Paulo poderia dar esse versículo, só esse aqui, olha só. Olha só, o outro, olha só. O Paulo poderia se levantar e falar assim: irmãos, admoestos que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o que já perdeu. E o resto que vai perder o navio. Mas o Paulo falou assim: não é só isso que eu quero falar para vocês não. Vocês têm que aprender com os erros de vocês. Irmãos, a pessoa casou. Não deu certo, pastor, foi imaturo, e tal, o relacionamento. Acabou, irmão, passou. Não deu, já foi. Agora o erro se repete no outro. E se repete no outro, e se repete no outro. E geralmente essas pessoas, elas falam que não conseguem encontrar alguém legal. Não consegue. E essas pessoas, elas não são pessoas que sempre falham somente nessa questão, mas às vezes em tudo. A gente precisa aprender com os nossos erros. Todos nós já tivemos erros. Agora, o segundo erro semelhante, aí, pelo amor de Deus. Aí já está demais, não é verdade? Então, Paulo, ele tinha que falar isso. Diga amém, Jesus? Fala assim, Senhor Deus, eu quero ouvir sempre a verdade que liberta. Aí o Paulo agora fala assim: mas agora, admoesto. Vocês deviam ter me ouvido, não ouviu? Olha o que aconteceu. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês.
Que notícia? Tem de bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Eles acharam que eles iam morrer. Mas somente o navio não deu para recuperar. Não tem coisa que a gente toma uma decisão que não dá para recuperar mesmo? Tem ou não tem? Mas Deus dá uma nova oportunidade para a gente recomeçar. Né? Continue. Porque esta mesma noite, olha só, o anjo de Deus, de quem? Olha o que ele está falando. Eu sou. E a quem sirvo, esteve comigo. Primeira pergunta. Eu pergunto para mim mesmo. Eu sou de Deus? Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Segunda pergunta. Eu sirvo a Deus? Porque a pregação de hoje por aí é que você só tem que falar que você é de Deus. Só o pecado pode estar na sua vida. Eu sou de Deus. Já está traindo a mulher. Eu sou de Deus. Já está enchendo a cara, pegando um carro bêbado. Eu sou de Deus. Está defraudando as pessoas nos seus negócios. Eu sou de Deus. Espera aí, o Paulo só era de Deus? Ou ele também servia a Deus? Então ele falou, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. Se dependesse de mim eu tinha ficado lá. E ele fala mais uma coisa, olha só. Dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu. Deu para quem? Tirou o comando do centurião. Depois que ele usou de todos os meios, ele teve que vir para debaixo do comando de quem tinha o Espírito Santo. Irmãos, uma pessoa que persevera na fé, mesmo passando uma tribulação que não foi ela que causou, foi o comandante. Aquele comandante vai reconhecer o Deus que está nessa pessoa. Vai reconhecer. É só você continuar sendo de Deus, servindo a Deus e continue. Portanto, ó senhores, tem de bom ânimo, porque eu creio em Deus. Então, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus e eu creio em Deus. Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus e eu creio em Deus. Essas três coisas. O anjo de Deus, de quem eu sou, de quem eu sirvo, e aquilo no qual eu creio, ele esteve comigo e disse, Paulo, tem de bom ânimo. Ele pegou aquela pessoa, deu a palavra para ela, para salvar todo mundo. Para abençoar todo mundo. Para mudar a história daquele navio. Do navio não, né? Daquelas pessoas. Que depois foram dar numa ilha e saíram de lá com um navio novo. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de restituição. Tem gente passando tribulação. Tem gente passando tempestade. Mas é porque o comando está com problema. O comando não está pautado nas Escrituras. Estou falando de cristão. Amém, Jesus? Porque o povo do mundo, eles têm a maneira deles de comandar a vida deles. Eu estou falando de um cristão. O cristão deve ser sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes Deus fala, para e para. Deus fala, vai e vai. Deus fala, irmãos. Deus mostra. Deus alerta. Deus instrui. Deus adverte. Deus admoesta. Você pode observar, tem pregações que Deus dá todo o ensinamento e Ele mostra o resultado da obediência e da desobediência. Vamos comandar o nosso navio com a presença do Espírito Santo. Vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Vamos ser dirigidos pelo Espírito Santo, porque, irmãos, nós vamos evitar muitas coisas na nossa vida. Tem coisas que nós não precisamos passar. Existem coisas que nós não precisávamos passar. Nós não precisávamos passar, mas já foi. Agora não adianta ficar com amargura, não adianta ficar com raiva, não adianta ficar com ódio, não adianta ficar com mágoa, não adianta, irmão, não adianta. Já foi, agora é daqui para frente. Vamos andar com Deus. A gente vai evitar muita tempestade na nossa vida. E vamos orar para que a pessoa que está conosco permaneça em pé. Permaneça na presença de Deus. Gente,
Imagina, eu como homem de Deus, pastor de vocês, líder de um ministério, na televisão, casado há 27 anos, tendo filhos grandes, casados, netos, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Se eu perco a cabeça, quantas pessoas eu não vou prejudicar? Quantas pessoas eu não vou prejudicar? Quantas pessoas vão chegar e falar, não, minha fé não está no Paulo não, eu continuo com Jesus, independente da salvação individual, mas tem aquele que é mais fraco, que nunca mais vai entrar em igreja nenhuma por causa de mim. Que colocar a sua confiança em Deus e também na pessoa que trazia a palavra. É muito sério isso, gente. Isso é muito sério. É muito sério. A gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Me recordo agora um rapaz, garoto, cantor, cantava muito. Esses dias aí assumiu a sua opção sexual. Problema dele, a vida dele. Cada um faz o que quer com a sua vida. Mas ele vinha em rede social dizendo, pais, deixe os seus filhos serem como eu sou. Poxa, uma pessoa que influenciou tanto no meio cristão, vai prestar uma conta a Deus, você não tem noção, gente. É coisa muito séria isso aí. Muito séria. Por quê? Porque existem muitos mestres. Existe ou não existe? E cada um assume o mestre que quer. Por mais que seja absurdo para muitos, isso que eu estou falando, tem gente que pega como mestre. Tem gente que pega como exemplo. E tem gente que segue. E aí começa toda aquela tribulação. Nada contra a opção de ninguém, cada um faz com a vida o que quer. Deus falou comigo, você prega. As pessoas é que vão decidir o que elas vão fazer com aquilo que elas ouvem. Amém, Jesus? É ou não é, gente? É. É mais ou menos, você pode observar, irmãos, quando a gente é criança, a gente estuda, pelo menos na época que a gente estudava, né? A professora chegava na sala de aula, ela tinha autoridade, não tinha não? Tinha ou não tinha? Tinha. Ela tinha autoridade, ali ela que determinava tudo, e a gente pegava e tinha que obedecer. Mas quando a gente termina o colégio, a gente vai para a faculdade, não vai? Aí quando a gente chega na faculdade, o que o professor da faculdade ele faz? Ele entra e dá a matéria, quem quiser, amém, quem não quiser. Não quer assistir a aula, não, o que você está fazendo aqui? Então vai lá fora tomar cerveja, vai lá fora tomar guaraná, vai lá fora beber água. Fica à vontade. Só que depois você vai sentir falta de tudo que você está desprezando aqui. Não é assim ou não é? É. Por isso que tem gente que pega o diploma, mas não sabe nada. Muita gente. Porque não aproveita a oportunidade. Cada pregação é uma oportunidade, cada palavra é uma oportunidade. Tudo foi criado pela palavra. E hoje, com as pregações, Deus está criando coisas novas, maravilhosas em nossas vidas. Retém o que é bom. Retém aquilo que é bom. Retém aquilo que Deus está falando com você. Vai te preservar muito, vai te abençoar muito. Eu faço retrospectiva do meu comportamento, do que eu era, de como eu agia, da forma que eu lidava com determinadas afrontas, com determinadas palavras que vinham contra. No dia você conversa com a pastora Fabiana para você ver a velha criatura como era. E aí eu fico fazendo, irmãos, a retrospectiva de se eu continuasse agindo da forma que eu agia até hoje, será que eu estaria aqui hoje? Não estaria, queridos. Será que eu ia conseguir, a minha esposa, nós íamos conseguir, com a graça de Deus, levar o meu sogro a Jesus? Que era uma pessoa extremamente idólatra. Minha sogra se batizou nas águas. Será que a gente ia conseguir isso? Tantas coisas que Deus vê assim, e fez em nosso favor.
Gente, é maravilhoso quando a gente coloca o nosso navio nas águas de Deus. Nessa pregação, você se coloca como comandante. Mas se você não for o comandante, você tem que ser o Paulo. Você pode assumir os dois papéis, ver onde você se encaixa. Se você for o comandante, escuta o Paulo. Escuta o que o Espírito Santo tem falado no seu coração. Amém? Se você não for o comandante, seja o Paulo. Tenta falar com o comandante. Se o comandante ele não te der ouvidos, creio que por causa de você, Deus vai reverter essa situação. É isso que Deus queria falar conosco hoje. Vamos orar? Então fique em pé, por favor. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer o mesmo que nós fizemos pela manhã. Que toda a igreja ocupasse essa parte branca aqui, ó, na frente. Porque nós vamos orar. Pode vir, por favor. Nós vamos orar e declarar o fim da tempestade. Que haja uma grande bonança na sua vida. Amém? Que haja uma grande bonança na sua casa. Que haja uma grande bonança na sua família. Amém, gente? Feche os seus olhos. Aleluia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, pois já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. e Ele enviou o seu anjo. Ele envia o seu anjo e diz: não temas, Paulo, não temas. Os comandantes não estão te ouvindo, não te ouviram, por isso perdem, por isso sofrem, por isso estão tendo perdas. Mas é importante chamar a atenção e dizer a eles: fora razoável, ó varões, terem me ouvido, evitariam esse desperdício.
evitariam esses problemas. Mas diga a eles: tem de bom ânimo, porque o anjo do Senhor que eu sirvo, de quem eu sou, e aquele no qual eu creio, ele esteve comigo. E ele disse: todos que navegam contigo não se perderão. Não se perderão. Não se perderão. Receba essa palavra. Nem sempre seremos ouvidos. Nem sempre o comandante de suas vidas ouvirão o altar. Nem sempre. Mas quem ouvir o altar habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa pessoa vai dizer a respeito do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Essa pessoa vai ser colocada no alto retiro porque conheceu o nome do Senhor. Ah, se o meu povo me ouvisse, diz o Senhor, pois nem todos creem no Evangelho, mas se o meu povo me ouvisse, eu sustentaria o meu povo com um trigo mais fino e com o mel tirado da rocha, o melhor mel tirado das montanhas. Eu sustentaria o meu povo. Meu Deus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a darmos, meu Deus, mais ouvidos à Tua palavra. Ajuda-nos, meu Deus. Oh Pai, lá fora no mundo, citar a obra de um mestre, citar a obra de um sábio, meu Deus, é aplauso, Senhor. Mas quando citamos a obra de Jesus, somos apedrejados. Somos tratados, meu Deus, como alguém que acredita num livro para eles ultrapassados. Para eles um livro, meu Deus, que requer que seja atualizado. Ah, meu Pai, como se Sodoma e Gomorra não existisse no passado. Como se tudo aquilo que existe hoje não existisse no passado. E as mesmas palavras que o Senhor ministrava no passado, elas são atuais. Elas são para os dias de hoje. Nós devemos dar ouvidos. Comandantes da família, comandantes dos negócios, comandantes, nós devemos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, aos Paulos que Deus coloca ao nosso lado. Ah, Deus, envia o Teu poder. Quem estiver passando, meu Deus, qualquer tempestade, se alguém precisa de um conserto, que assim seja. Se alguém precisa, meu Deus, levantar sua voz, repreender o mal, que assim seja. Deus tem a liberdade para agir, Deus tem a liberdade para operar, Deus tem a liberdade para fazer maravilhas, tem a liberdade para levantar esse homem, para levantar essa mulher, tem a liberdade, meu Deus, para jogar por terra todo o vento contrário que tem feito com que essa pessoa, meu Deus, venha, Senhor, sendo levado à toa, Pai. Pessoas que foram arrebatadas, pessoas que não estão conseguindo controlar suas vidas, mas em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e nós clamamos, e nós oramos, e nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos todo o mal, meu Deus, pois a nossa vida é do Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Fale para Deus: toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Dirige o meu barco, Senhor. Dirige o meu barco pelas águas tranquilas. Dirija, Senhor. Isso, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ah, meu Pai, nós abençoamos essas pessoas, meu Deus, e nós declaramos, nesse fechamento dessas 3 mensagens, Pai, nós declaramos, meu Deus e meu Pai, a bonança do Senhor sobre a vida do Teu povo, a bonança do Senhor sobre a vida do Teu povo, a bonança do Senhor sobre a vida do Teu povo, Pai. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar.
Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Diga obrigado, Senhor. Diga eu tomo posse dessas bênçãos, desses ensinamentos, dessas palavras para a minha vida, para o meu caminho, em nome de Jesus. Digam amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, antes de você voltar para o seu lugar, tem uma mensagem que falou muito comigo ontem, quando eu estava conversando com um amigo, e eu fui meditar nessa mensagem. Essa mensagem, ela fala de um presente. E às vezes a gente promete coisas para Deus, não prometemos? Sim ou não? A gente promete coisas para Deus. E eu queria que você lesse comigo aqui, à frente, Juízes, capítulo 6. Juízes, no capítulo 6. O versículo é do 16 em diante, mas eu vou direto aqui no versículo. No versículo, vamos ver o versículo 17. Olha só isso aqui. E ele disse: se agora tenho achado graça, abaixa só um pouquinho. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Quem está falando com o anjo aqui é o Gideão, que foi levantado por Deus, pois eles estavam empobrecendo muito. Eles plantavam e eles não conseguiam colher, porque os inimigos vinham a campo e se colocavam contra eles. Aí eles clamaram a Deus depois de usarem também todos os meios de resolver os seus problemas. Aí Deus envia um anjo para falar com o Gideão. E aí o Gideão está falando com o anjo aqui agora. No versículo 18 diz assim: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente. Então, Gideão está prometendo para Deus o quê? Um presente, correto? E o ponha perante ti. E disse, olha o que o anjo disse. Isso aqui mexeu muito comigo. Olha o que ele disse: eu esperarei até que você volte. Quando Deus falou isso comigo, Deus falou assim, ó: quando votares algo ao Senhor, não tarde em cumprir, porque Deus não se agrada de quem vota e não cumpre. A gente faz muitas promessas para Deus, não é? E quando a gente faz promessa para Deus, olha o que ele fala: eu esperarei. Volte lá, por favor. Eu esperarei até que você volte. Eu vou esperar você trazer o meu presente. Aí você vê as pessoas falando assim, ó: Deus não precisa do seu dinheiro. Já ouviu falar isso? Já ouviu? Ele não precisa mesmo. Ele não precisava nem, irmãos, que aquele homem ajudasse ele a carregar a cruz. Ele não precisava que Adão colocasse o nome nos animais. Ele precisava? Não. Mas ele sempre envolveu o homem nas coisas dele. Por isso que eu falei que Paulo disse assim, ó: eu sou de Deus. Mas ele falou: eu sirvo a Deus. Ou seja, eu estou envolvido nas coisas de Deus. Mais do que presente, mais do que oferta, mais do que devolução de dízimo, mais do que essas coisas, a nossa vida. A nossa vida. Um dia, quando Deus me chamou para a obra, eu falei para ele assim: Senhor, o Senhor sabe que eu sou cheio de limitações. E eu não quero entrar para lá na frente eu parar. Eu quero ir até o fim. Eu fiz uma oração a Deus, falei: Senhor, se o Senhor ver que no meio do caminho eu vou me desviar, me mata antes. Me mata antes. Porque eu não quero, de forma alguma, perder a minha salvação. Eu não quero. Eu quero andar na sua presença até o último dia da minha vida. Então, a gente coloca palavras fortes diante de Deus, não coloca, gente? Coloca.
E quando o Gideão falou isso, o anjo falou: eu vou esperar você voltar. Irmãos, olha o versículo seguinte. Quem era esse anjo? Então, entrou o Gideão e preparou o quê? Um cabrito, um cordeiro, e pães asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. Então, cabrito, pães asmos, carne e o caldo ele pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Se você olhar o capítulo 7, você vai ver um homem contando para o outro, sabe o quê? Eu tive um sonho. Mas que sonho que você teve? Eu vi um pão rolando e destruindo os medianitas. Aquilo que você promete para Deus e você cumpre, quando você cumpre, aquilo vai ser o meio pelo qual Deus vai te dar vitórias futuras. Porque no capítulo 7 ele fala: eu tive um sonho. Um homem falando para o outro: eu tive um sonho. O que o Gideão ofereceu? Pão, carne, um caldo e um cabrito. Foi o que ele ofereceu. E esse pão que desceu rolando, quem era esse pão? Quem é o pão vivo que desceu do céu? É muito forte isso aqui. Continue. Porém o anjo de Deus lhe disse: o cabrito, ele fez o sacrifício. Toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo, e assim o fez. Pães ázimos significa um pão sem fermento, que é a palavra de Deus. É o que Deus quer encontrar em nós. A nossa carne tem que ser colocada sobre essa penha. A nossa vida. A Bíblia fala que se a pedra cair sobre nós, se a gente cair sobre a pedra, irmãos, a gente não vai ser mais a gente, mas seremos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Mas vou chegar aqui, olha só que coisa bonita. Vai lá. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do quê? Do cajado. Irmão, anjo tem cajado? Quem tem cajado? Quem tem cajado é o nosso pastor, gente. Jesus é que tem cajado. Quando você entrega a sua vida para Deus, a ponta do cajado toca em você. Quando você entrega algo no altar de Deus que você promete, a ponta do cajado toca naquilo também. E um fogo subiu da penha, olha lá, que estava na sua mão, e o tocou na carne e nos pães asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne, e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Irmãos, é assim que tem que ser a nossa vida. A gente tem que queimar no fogo de Deus. A gente tem que ser chamado, como Hebreus diz, né? Aos Hebreus, como ministro de Deus, como labaredas de fogo. Então, você é o maior presente para Deus, porque você foi dado a Cristo. Mas aquilo que você promete para Deus, cumpra, porque Ele está esperando. Deus falou comigo isso aí. Vai e prepara. Eu vou ficar esperando. Vai e prepara, que eu vou ficar esperando. Honra a Deus. Sirva a Deus. Faça sempre a vontade de Deus, porque Ele é conosco. Amém, Jesus?